Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. No episódio anterior, You can't get too hyped up, you can't get too calm either. You have to keep kind of like a... some people Vai ver, é importante. Where you like hit your peak as an athlete, mindset-wise. É uma das piores sensações, assim, em termos de competitivo que eu já tive. Porque, querendo ou não, acho que você ir até a final, você perder ali no stage, é diferente de você perder antes. Eu nunca notei, assim, os meus sintomas de TDAH. As reclamações de eu ser um pouco preguiçoso, de eu não falar muito sobre o jogo, dentro do jogo, aliás. sentimentos e emoções à flor da pele. Afinal de contas, a gente está falando do sonho, o objetivo daquele momento. Como trabalhar a resiliência para não deixar que sensações e pensamentos intrusivos atrapalhem um momento tão decisivo. Existe uma técnica? Eles querem um troféu. Reverse sweep é com a gente, Thiago Denilson. Ai, que pressão que eu tô sentindo no playoff. Quando a gente fala da psicologia do esporte e no esporte eletrônico, muitas vezes passa a noção de uma conversa, passa a noção de uma orientação, e de fato isso acontece, mas é uma pequena parte. A gente sempre tem que considerar que cada time tem sua subjetividade, sua individualidade. Então, é claro que vão ter coisas comuns, então ansiedade pré-competitiva, questões de manejo de conflito que acaba acontecendo, porque são muitas vezes 5 pessoas muito diferentes trabalhando juntas, mas também tem essa questão da ansiedade, tem uma questão de saber lidar com a frustração, saber lidar com uma pressão que é performar, sempre vai ser, né? Acompanhar nos jogos também, que é uma parte importante, que é talvez o momento para o qual eles treinam a semana inteira, é onde tem uma pressão um pouco maior, tem a torcida ali também apoiando, tem essa necessidade, não na necessidade da vitória exatamente, mas todo mundo que vai competir quer vencer, então acaba vindo essa cobrança um pouco maior. Então o trabalho acontece no dia a dia, né? O meu que não acabou não, velho. A gente tem jogo ainda, filha. 95. Sim, também. Quando eu era jogador, lidar com a pressão foi muito difícil, foi aprendendo ao decorrer da minha carreira. No começo eu não sabia ferramentas para lidar, a única que eu sabia era sobre respiração, tentar ficar calmo durante os períodos que você está muito nervoso, né? E aí, com o tempo, eu fui descobrindo maneiras e tive psicólogos que me ajudaram muito, principalmente o psicólogo da NTZ na época, e que ele me ensinou a eu seguir o mesmo ritual que eu tenho nas minhas screens, nos treinos, para quando eu for pro stage. Então, às vezes, são coisinhas bobas. Por exemplo, tirar o tênis na hora de jogar. Eu sempre treinava sem o meu tênis, eu tirava o tênis e jogava só de meia. E aí, cheguei no palco, eu comecei a fazer isso também, então era uma das coisas que me trazia essa tranquilidade, é só mais um jogo, não tem aquela pressão a mais que fazia com que eu me sentisse mais nervoso. Um recurso que é bastante importante são os processos respiratórios. A gente acha a respiração adequada para cada player, ele treina essa respiração em momentos específicos, nas screens. Vai, respira aí. Aqui tudo respira. Respira, mano. Dá uma respirada aí bem forte. Os caras da Red, porra, os caras são tiltados, né, mano? Num jogo, né, no LoL. Eu falo de uma maneira mais agressiva, não no sentido de ofender, mas essa maneira agressiva pra Rafa funciona? Às vezes é o jeito do player. Ele é mais desinibidão e fala de qualquer jeito, só que pro parceiro não funciona. Nice, caralho, porra! Nice. Essa ideia de eles terem momentos, né, juntos, fora do ambiente de treino, é uma ideia que já vinha sendo falada junto com eles, era algo que todos os jogadores já tiveram em outras equipes por onde eles passaram, até mesmo aqui na Red, em outras passagens. Eles entendem também a camisa do Haikyuu, aquela original? Fora essa camisa original do Haikyuu? Eles entendem também a importância de ter esses momentos fora do ambiente de trabalho, vamos dizer assim, do período de treino, para poder criar uma relação. Isso deve valer milhões de dólares, eu imagino. Fecha. The pressure that I have is it. Eu acho que a mudança principal do Jero nessa temporada foi a questão de ele tentar entender um pouco a nossa cultura em questão de, tipo,
feedback e como você faz para pressionar o jogador de uma forma certa. Então, acredito que quando a gente olha o cenário da Coreia, o cenário da China, são coisas bem punitivas, sabe, entre os coaches e os jogadores. Então, acho que acaba que era algo que ele tinha em mente como se fosse o correto. E aí, já nessa temporada, o Titã conversou bastante com ele sobre isso. Os outros meninos também, o Jinke do Carioca. Eu cheguei a conversar com ele em algumas situações que, tipo, eu também não me senti muito confortável. Eu acho que ele acabou absorvendo muito bem essa informação de todo mundo e ele estava muito mais, como eu posso falar, acho que a palavra perfeita, compreensivo. Então, acho que o ponto principal é que a pressão ela se tornou algo positivo e detalhista e não algo constante igual estava antes, sabe? Então, acho que virou realmente uma pressão boa, uma pressão onde a gente sente, caramba, a gente precisa performar aqui porque a gente tá errando muito isso. Aí ele vai lá, cobra eles, pá, não sei o quê. Então a gente acaba tendo uma pressão bem direcionada para mim agora. É muito individual de como o time se estrutura. Eu vejo que o psicólogo ele trabalha horizontalmente com o técnico. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de ter essa conversa muito franca com o técnico. Claro que em um momento individual, não no meio do time, porque isso pode tirar um pouco da autoridade dele, aí não é legal. Então, cada jogador vai ter a sua individualidade, se o técnico souber lidar com essas individualidades também, é ótimo. O estado de flow é um estado que o player, em mais esporte agressivos, eletrônico, modalidades convencionais, em toda a prática esportiva, que o player, no nosso caso aqui, entra durante a performance, durante o jogo. Ele vai se municiando de recursos, vai tendo consciência desses recursos, vai aprendendo como lidar com essa pressão, com a ansiedade. Num determinado momento do jogo, a coisa fica tão fluida para ele, por isso o nome, que como se acontecesse tudo naturalmente em excelência, em alto nível. Quando eu estou nervoso ou ansioso num nível de ativação mais elevado, isso gera tensão. Gerando tensão é também tensão muscular. Como que eu tenho precisão mecânica? Se eu estou com a musculatura tensa, eu perco precisão. E isso vai impactar no jogo. Caralho, esse é Brasil de papel! Ah, caralho! Let's go, Calma, calma, gente. O bagulho é conhecimento, mano. Garantia mais uma final de CBLOL! A motivação, ela gera por algo que você está melhorando. Eu fico no flow, viado, jogando então, LOL. Tipo, eles acabam tendo essa motivação ao longo do CBLOL todo, porque quando a gente chega no final, a gente vê, caramba, tudo pior que já são anos fazendo isso, já é automático já, tá ligado? É muito sobre você ter gols semanais, você alcançar esses gols. Pra quem não é acostumado, é difícil atingir esse nível elite. Alcançar você, pô, tá, por que a gente não alcançou? Vamos sentar e vamos conversar. Mas hoje em disso. dia... E aí você meio que vai atentando a pequenos detalhes pra gente se motivando. Aí quando chegar na parte importante, que é o playoff, a gente realmente tá, caramba, motivado. Chegou o momento, sabe? Quando eu trabalhei com a NTZ no CBLOL, né, aquele time que foi campeão em 2019, era um time que, se a gente fizesse essa coisa de motivação acalorada, eles ficavam muito nervosos. Então a gente fazia uma meditação, que era um momento ritual muito importante para eles. Já outros times, por exemplo, da Liquid, que eu acompanho hoje, a gente precisa disso, a gente precisa daquele momento de emoção, motivação antes do jogo para entrar já ligadas, enfim. Cadê o Show Me Dick? Vou mostrar o Show Me Dick? A principal técnica que a gente usa tem dois momentos, né? Um momento de preparação, então a gente se preparar para esse momento vai fazer com que a gente se sinta com mais ferramentas de estar nesse momento, então treino. E no dia, assim, quando a gente tem essa ansiedade, é natural a gente entender que acontece, é um momento importante, a gente tem que reconhecer essa ansiedade e não reprimir ela. E a partir disso, entendendo que a gente está ansioso e etc., a gente tem algumas técnicas de respiração que ajudam a dar uma controlada nesse sentimento. Você não vai se livrar dele, mas você vai conseguir lidar com ele. São coisas bem diferentes. Então, uma respiração bem profunda, você puxando pelo nariz, tem técnicas de meditação também que ajudam muito nessa parte de respiração, vão ajudar as pessoas a ficarem mais calmas para esses momentos decisivos.
Acabou? Caralho, curtinho, mano. Vídeo curtinho, mano.